Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores em todas as redes sociais. E ontem aconteceu a Recopa Flamengo do Rio de Janeiro versus Lanús da Argentina. O que aconteceu? Mas antes eu queria pedir um segundo de sua atenção para ver aqui embaixo o link sobre o meu currículo no futebol. Clique, examine e é uma questão de respeito ao senhor ou à senhora que está aí do outro lado da telinha. E vamos falar sobre currículo? Não, nós vamos falar sobre futebol, mas vamos dar um exemplo aqui que o senhor ou a senhora ganhou uma bolada na Mega Sena, contratou vários funcionários para a empresa que o senhor abriu. Entretanto, nesta empresa, o senhor teria que ter um gerente, um administrador que fosse realmente bom, ou seja, um verdadeiro poliglota, para que você ou a senhora ficasse tranquilo com relação à recepção na sua empresa. E esse poliglota custa caro, muito caro. E aí aparece um poliglota iniciante e que vai ganhar muito bem. E depois esse poliglota resolve mudar de aires, aceita uma proposta melhor e depois, um belo dia, a sua empresa o convida de novo. Aí ele já volta muito bem com a sua conta bancária, já com propriedades, já também com até empresas. Mas o senhor precisa mostrar para os seus clientes que está melhorando a sua empresa. E de repente o que acontece? É o que aconteceu agora com o Paquetá no Flamengo. Aconteceu com outros jogadores, como o Arrascaeta, que assinou um belíssimo contrato. Então já não é mais aqueles dois funcionários do clube, empregados do clube, que se esforçam, porque já conquistaram tudo. Antes eles colocavam até o queixo para o adversário bater. Hoje não, tira até o tornozelo. E o que aconteceu? O Lanús, lá na Argentina, com garra, ganhou por 1-0. E aí a torcida do Flamengo, que está ainda enfeitiçada pelo presidente, que gosta de gargantear, de dizer, de esnobar, paga 330 milhões de reais por Paquetá. E o que se viu ontem foi Paquetá e seus amigos caminhando dentro de campo e todos olhando a garra de um time como o Lanús, um time modesto da Argentina, simplesmente passando por cima do Mengão. E a torcida tomando chuva para assistir aquela vergonha. E mais ainda, o Felipe Luiz, ao lado do gramado, ali, vendo a banda passar e não sabia o que falar. Por que eu não sabia o que falar? Porque
quando se contrata um jogador caro, e quando tem no seu elenco jogadores caros, o que o técnico tem que montar é um esquema tático. E a decisão é do jogador. E se ele é um jogador que ganha 30 mil reais, é evidentemente que os fundamentos que ele aprendeu no futebol são mínimos. Mas aquele que ganha 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões de reais, ele tem que decidir. O problema é que não tem esquema tático e os jogadores não sabem como decidir, ou não querem fazer mais força. Então, o que se viu ontem foi o que está acontecendo no futebol brasileiro. As contratações mirabolantes estão acontecendo, e o resultado dentro de campo é nada. Os jogadores que saíam daqui com a mão na frente, outra atrás, estão voltando milionários. Então agora, naquela época que eles eram pobres e que foram para o exterior, agora estão voltando e curtindo uma aposentadoria com antecedência. Estão fazendo aquilo que não podiam fazer, estão indo nos seus sambas, estão divertindo, estão abusando da comida. E o que acontece? Ganham bem e só treinam meio expediente. Essa que é a verdade. E tem toda a mordomia do mundo. E mais ainda, eu não consigo entender como se paga bem a um atleta, mas esse atleta não se concentra um dia anterior a uma partida. Pelo contrário, chegam no dia da partida e nós não sabemos. Quando diz nós não sabemos, são os jornalistas profissionais e também os torcedores, não sabemos o que eles fizeram no dia anterior. E vão para dentro de campo escalados. E o Flamengo, que tem no seu elenco 3 seleções, sim, tem 3 jogadores de primeiro plano em cada posição. E aí o senhor Felipe Luiz acha que todos são amiguinhos, que todos vão correr. E ontem foi uma vergonha para um elenco, um melhor elenco da Sul-Americano, é o elenco mais caro da América do Sul. E, entretanto, ontem decepcionou não só o torcedor rubro-negro, porque ontem, não vamos esquecer, o Flamengo estava representando o Brasil. E aí, o Felipe Luiz está prestigiado? O presidente vai manter o Felipe Luiz? Porque o Felipe Luiz mostrou que realmente é um grande treinador na categoria de base, porque aquele menino pobre vê no Felipe Luiz um milionário e ele também quer ser um milionário. Essa é a grande verdade do futebol brasileiro. Está querendo trazer jogadores de volta, mas os jogadores estão vindo simplesmente para curtirem as belezas do nosso país. Não querem nada, absolutamente nada. Como entender, aí você que é torcedor do Flamengo, um elenco caríssimo, não conseguir passar pelo Lanús, dentro do Maracanã, lotado, e mais ainda, lotado de torcedores molhados, querendo simplesmente que o Flamengo fizesse 2 gols, e o Flamengo não fez. O Flamengo, inclusive, chegou até a prorrogação e não conseguiu fazer. E olha, o último gol do Lanús foi um espetáculo, mostrando, inclusive, a força do jogador humilde que joga no Lanús, correndo, e o jogador rico, milionário, olhando o jogador do Lanús dividir a bola, sair diante do goleiro, driblar o goleiro e fazer o último gol.
4-2. É isso aí, meus amigos. Mas o senhor olhou o link de quem está falando aqui? Quem fala aqui é Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresas, bacharel em Direito para ter certeza do que está falando, que eu não estou agredindo e nem ferindo aquele que eu cito aqui. E general manager de futebol. Está tudo no link. Entretanto, nós estamos, infelizmente, assistindo aí a torcedores que criam canais e se passam por jornalistas, mudando a cabeça das pessoas que querem realmente um grande futebol e são enganados. Essa que é a grande verdade. São enganados. E quando o senhor estiver assistindo a um programa falando sobre futebol, pergunte lá, o senhor já publicou o seu currículo sobre a sua vida no futebol? Porque realmente tem muito cozinheiro falando sobre futebol em mesa de botequim. Até a próxima! E não esqueça, curta, inscreva-se, porque aqui nós vamos continuar falando verdades, porque nós temos currículo. Está aqui abaixo, bem abaixo. Desculpa a falta de modéstia, mas infelizmente eu não estou falando de uma mesa de bar. Eu estou falando exatamente de onde o senhor merece um estúdio modesto, mas só com verdades. Levi Lafetá, às suas ordens.